Boa tarde. Começamos agora mais uma Economia em Foco e hoje nós vamos falar de aplicações financeiras, o comportamento do mercado que tem apresentado um comportamento, às vezes, até um pouco eufórico, com uma queda muito forte do dólar, alta da Bolsa de Valores e alta das bolsas também no exterior. E nós temos dois convidados para falar sobre esse assunto. O Eduardo Velho, que é economista da Invex Global Partners, e também o Edgar de Sá, que é da Fenice Capital Participações. Boa tarde para vocês, Eduardo. Boa tarde. E Edgar. Boa tarde. Eu lembro aos nossos ouvintes que quem quiser pode mandar uma pergunta para a gente pelo Facebook Jovem Pan Online, pode acompanhar também pelo YouTube. Mas, antes de mais nada, eu queria uma avaliação de vocês desse comportamento recente do mercado financeiro. Porque foi aquele susto todo com o plebiscito lá no Reino Unido, que determinou a separação da União Europeia. De repente, o mercado começou a ficar otimista com o cenário internacional, o cenário doméstico. Eduardo, o que você achou disso? Eu acho que tem aí dois momentos importantes. O momento internacional, o momento doméstico, que afetou meio que o mercado positivamente. Na parte internacional, ficou claro que a elevação dos juros dos Estados Unidos vai ser bem gradual. Os indicadores do mercado de trabalho vieram um pouco mais fracos. Em maio de junho apenas corrigiu um pouco, mas na média móvel muito fraco o mercado de trabalho, sinalizando que a economia americana cresce, mas cresce lentamente, sem muita pressão inflacionária. Então isso tira um pouco a pressão de alta do dólar lá fora e aqui no Brasil. Então você dá mais propensão ao risco nas carteiras, principalmente em bolsa de valores. O outro ponto importante, a saída do Reino Unido, também ficou claro que o impacto financeiro, né, para os mercados, principalmente emergentes, que inclui aí o Brasil, vai ser muito limitado. Na verdade, mostrou-se limitado. A Libra caiu muito no primeiro momento, e o real, se tem uma ideia, o real naquele primeiro dia subiu 1% só, na verdade, né? E logo depois recuou. Então é um sinal claro que esse impacto é muito concentrado no Reino Unido ainda. Ainda vai haver uma rodada de negociações com a União Europeia em relação aos acordos comerciais. Então isso é um impacto muito limitado financeiramente, comparativamente à crise financeira de 2008, onde tivemos uma queda de quase 50% em dólar das commodities, entre 2008 e 2009, né? Então é uma crise totalmente diferente. E no caso da China também, os dados, apesar de uma desaceleração, que continua dessa maneira, é um crescimento forte. Você vê hoje, especificamente hoje, o crescimento da China foi divulgado de madrugada, até surpreendeu um pouco, porque os dados da produção e das vendas mostrariam uma queda do PIB no segundo trimestre em relação ao primeiro, uma desaceleração um pouco maior, mostrou o ritmo de crescimento de 6,7%, o mesmo crescimento no primeiro trimestre. Lento, mas crescendo, né? Agora, eu não confio muito nesses dados. É lento para eles também, né? Lento para eles, no Brasil. Então, olhando o cenário internacional, desde a entrada do novo presidente do Banco Central, William Goldfein, e da diretoria, os riscos externos diminuíram, de certa maneira. Então isso é bom para você criar um movimento positivo para a Bolsa, que também contaminou aqui no Brasil. Sim. Agora, o grande fator importante, além da percepção clara hoje do impeachment definitivo, que tira o risco de ter haver uma mudança política econômica, ou seja, na verdade, o governo Temer deverá continuar, vai realmente, a trilha da política econômica hoje está muito consolidada, é o cenário claro aí que o Banco Central está muito mais comprometido com a redução da inflação do que a gestão Tombini. A política fiscal está na direção certa, ou seja, o governo aprovou a DRU, a desvinculação da receita da União, aprovou a revisão da meta fiscal. Acredito que vai aprovar a PEC fiscal, talvez com a limitação dos gastos. É uma coisa importante, que vai criar uma redução da despesa primária para o ano que vem de forma estrutural, e não olhar o superávit, não o déficit primário. O importante indicador na recessão é olhar a redução da despesa, que na medida que a economia crescer, em 2018, principalmente em 2018, você vai ter um impacto positivo. Então, e o governo Temer, agora com essa nova eleição da Câmara, né, com o Rodrigo Maia como presidente da Câmara, tirou um outro risco político, que era o trancamento das pautas, e havia divergência aí de políticas entre a Câmara e o Senado de Renan Calheiros, entre Eduardo Cunha e Renan. Então, na minha avaliação, outra coisa positiva essa semana, culminou com a eleição do Rodrigo Maia como presidente, me parece que vai facilitar a tramitação dos projetos de governo no Congresso. Então, resumo da ópera, o movimento é positivo para a Bolsa, o mercado realmente incorporou isso. Hoje, especificamente, eu acho um movimento interessante, é uma realização, como a Bolsa saiu de 40... pregões, né? A Bolsa saiu de 49.500 pontos para 54 mil pontos em apenas menos de 6 dias. Claro, nós fizemos uma realização, inclusive, na nossa carteira. Pode até subir de novo, mas acredito que tem uma realização pontual, esperando em novos movimentos, que eu acho ainda, estou moderadamente otimista com essa aprovação da PEC fiscal. Eu quero saber se o Edgar está com esse otimismo todo, porque tanto o cenário internacional quanto o interno,
o Eduardo está super otimista. Não, eu compartilho com o Eduardo, na verdade. Traz otimismo, mas ele destacou agora no final do comentário dele, e penso que isso é que tem mexido mais ainda com o mercado interno, que foi a decisão do Rodrigo Maia, agora como presidente da Câmara. Diferente do perfil do Eduardo Cunha, que tratava os partidos menores ali com meio troca de favores, regalias, isso criava certas insatisfações entre os demais partidos, enfim. O Rodrigo Maia parece mais político, digamos assim. Ele consegue fazer um ajuntamento melhor, distribuir melhor as funções dentro da Câmara, como o Renan faz no Senado. Acho que isso é positivo para a economia brasileira, para a política brasileira, enfim, e reflete na economia. Compartilho do otimismo dele, mas não sei se há espaço para um crescimento tão maior. Não sei se o índice Bovespa, por exemplo, avança tanto além aí dos 57 mil pontos, se o dólar vem muito abaixo do que já está, exatamente, se o dólar vem muito mais baixo do que já está, se vai ter uma mexida na taxa Selic, eu acredito, não sei se o Eduardo compartilha, mas não deve cair muito mais do que já não deve ir muito além do que já estamos. Estamos em 14,25, deve ficar entre 13,75% e 14%, é o que a gente tem apostado lá na Finis. Você falou em realização de carteiras, nós também realizamos a carteira, principalmente que nós tínhamos uma posição vendida em índice futuro, então isso, as últimas quedas contribuiu para que a gente ganhasse posição, e agora com essa alta a gente fez uma realização. Compartilho do seu otimismo, mas com um pezinho um pouquinho mais atrás ainda, porque eu acho que a gente já ganhou o fôlego suficiente para ir até o final do ano, mais ou menos. Eu tenho até uma pergunta aqui, que é da Marília Diniz, exatamente sobre o dólar que você citou, Edgar, que ela quer saber. Ela vai viajar só no final do ano. O brasileiro agora gosta de viajar para o exterior, né? Porque a grande questão é essa, e o dólar... Agora pode, né? Exatamente, ou talvez queira, né? Ela quer saber se ela compra mais à frente, o dólar cai mais, ou ele fica onde está. Minha sugestão... Olha, quando eu falo otimismo, tem que ver também o tempo também, quer dizer, eu compartilho com ele com essa questão da cautela. Eu acho que existe o cenário de curto prazo e o cenário de curtíssimo prazo. Né? Quando eu falo que eu estou otimista, eu estou vendo o seguinte, antes do impeachment da Dilma, o mercado estava com 30 e poucos mil pontos em Bovespa. E ninguém falava de 29 mil pontos, né? Melhoria. Quando começou a haver essa evolução crescente, essa percepção crescente no mercado, que haveria o impeachment da Dilma, o mercado foi subindo gradativamente, claramente, com realizações, mas a percepção da mudança da política econômica, não só do governo Temer, mas da mudança da política econômica, está clara que ela vai ficar, e o Henrique Meirelles está muito fortalecido. Você tem uma ideia, o presidente hoje da Eletrobras é o Wilson Ferreira, que é o executivo da CPFL. O Pedro Parente é o presidente da Petrobras. Na minha época... É uma equipe excelente, eu trabalhei na equipe econômica, quando era o Pedro Malamijo da Fazenda, o ministro Márcio Tavares, que eu agradeço muito o convite naquela época, que eu trabalhei como coordenador de política econômica do ministro Marcos. Naquela época não tinha os presidentes estatais tão técnicos como tem hoje. Quer dizer, então melhorou mais ainda. BNDES também, não? BNDES, a Maria Silvia Baixo Marques, que é uma super executiva. Então, me parece que, eu acho que esse é o cenário que eu estou vendo. Eu concordo com ele que no curto prazo, a Bolsa agora ela voltou para um outro patamar, e agora talvez ela vai dar uma certa estabilidade esperando um novo movimento. Agora, tendência de queda é que eu acho que eu não acredito, consistente. Agora esse novo movimento não pode vir quando ficar definida a questão do impeachment, porque o mercado não acredita num retorno, mas há possibilidade. Mas se acontecer, seria um movimento mais de realização, né? Não um movimento realmente de queda, de entrar num canal de baixa, como nós passamos antes de definir a questão. Não, mas se não passasse o impeachment, se não passar o impeachment... Aí o mercado, é isso que eu tô falando. Olha, se não passar o impeachment... Mas eu acho que o Eduardo e eu, a gente concorda numa coisa. Vai ser uma realização, assim, fenomenal. Nem pensar. Não é nem realização, né? É despencar mesmo. Porque é importante destacar que nos últimos dias a Bolsa cresceu com um volume consistente. Que além de você olhar as variações diárias... Mas está atraindo muito dinheiro de fora? No mercado, atraiu. Essa semana foi um movimento claramente gringo, inclusive. Inclusive na nossa carteira tem investidor que estava meio parado, entrou com dinheiro. Todos os bancos grandes aí... Mas vocês não responderam do dólar para Marília. O dólar, eu conselho de sempre. Comprar aos poucos até a época da viagem. Eu começaria comprando agora porque eu não acredito em quedas maiores do que... Qual seria o limite? 3,20 próximo que chegou, 3,22, para mim é
não deve cair muito mais além disso. E o Banco Central consegue segurar? Porque ele tem atuado pontualmente e quer se desfazer de posições, mas o Banco Central consegue estabelecer algum piso para o dólar? Eu acho que não vai tentar, mas se quiser consegue, mas eu acho que não vai ser o caso, até porque... Hoje a política cambial também uma grande mudança, né? A política cambial do governo Dilma foi uma política cambial sistematicamente utilizada para utilizar o instrumento cambial como controle de preços, vendendo câmbio, ou seja, utilizando os swaps cambiais tradicionais durante 2014. Né? Hoje a política cambial está claramente com o Banco Central, está confortável aí com o nível de câmbio. Agora, ele não defende um piso de câmbio nem teto. O que ele controla, e como todos os bancos centrais, eles monitoram a volatilidade do câmbio, ou seja, a variação considerada excessiva ou não pelo Banco Central. É um câmbio flutuante de novo, enfim? É um câmbio flutuante com um grande player do mercado, um grande jogador do mercado, agora eu estou um pouco na ponta de compra, do Banco Central. O Banco Central quer dar uma previsibilidade maior para o setor industrial, para os exportadores, para os fechamentos de contratos, que o câmbio, mesmo que haja um grande fluxo cambial, que pode acontecer com impeachment definitivo, isso pode acontecer. Porque tem muita gente apostando nisso. Vai vir muito mais dinheiro quando você tiver uma situação política certa. Isso é que eu acho que não certa. está totalmente precificado ainda. O impeachment está. Mas como vai vir esse fluxo? Claramente não vai ser daquele mesmo volume do primeiro mandato do Lula, que tinha superávites cambiais no mês de 20 bilhões de dólares, que o dólar chegou a cair tanto, que quando eu trabalhava em Angola, meu contrato, eu ganhava em dólar, eu chegava aqui no Brasil e ficava mais pobre. Né? Então, na minha avaliação, eu estou moderadamente otimista. Agora é fundamental. Essa cautela que ele comentou é importante. Porque é fundamental hoje a aprovação, essa continuidade da aprovação dos projetos fiscais e que ocorra a continuidade da coalizão política. Eu tenho duas perguntas aqui que também interligam. Acontecer isso agora com o Rodrigo Maia, as coisas ficam mais simples. Acho que o dólar, só para resumir, eu acho que o dólar 3,20, 3,10, 3 reais. Acredito que o Banco Central está na cabeça que um dólar aparentemente no curtíssimo abaixo de 3 é um dólar muito fraco. A gente pode esquecer aquele dólar 3,50, 3,60, até 4 que o mercado chegou a falar. Esqueceu, esquece. Eu acho muito difícil. Esse ano aqui, acho muito difícil. 3,40. Porque a projeção do mercado na média pelo Focus até para o ano que vem é um dólar abaixo disso, né? É pouca coisa assim. Ainda, o último Focus, caiu sistematicamente. Você vê que o dólar estava para o ano que vem 3,90. Caiu quase 40 centavos. Então, quer dizer, é uma tendência clara que o mercado está realmente um pouco otimista, comprado nessa consolidação da política econômica. E eu acredito também que, paralelamente à discussão da Previdência, eu já estou, assim, as pessoas já estão comunicando isso, na verdade, há um mercado, já um papo crescente nas mesas, que as questões das privatizações, que já estão sendo discutidas tanto no BNDES como na Secretaria do Moreira, lá do Moreira Franco, isso vai ser colocado em algum momento após depois de definido municipal. Também o impeachment. Agora tem a pergunta do Elias Braga e do Francisco Pereira, que eu acho que dá para a gente juntar numa resposta só. O Elias quer saber o que vocês acham que o Brasil vai demorar a sair dessa crise econômica, e depois o Francisco, o que de fato estabiliza a economia do país. Edgar, acrescenta. Aproveitando até a pergunta do Elias, a gente fala em 2018, 2019, quando o Eduardo comentou de estar otimista e eu falei um pouco mais sobre cautela, eu acho que nós podemos concordar numa coisa. Dos rumos que esse governo agora está tomando, as decisões que vêm sendo tomadas, pode ser impopular ou não, nós podemos concordar que em 2018, seja quem for assumir a presidência, vai encontrar um país bem melhor, ou pelo menos mais equilibrado, mais tranquilo do que esse governo está assumindo agora. Acho que isso a gente pode e se acertar pode até colocar uma situação como aconteceu com o presidente Lula quando ele assumiu, que todo mundo tinha medo de uma reversão da política e ninguém faria uma mudança naquele momento numa situação que estava dando certo. Né? Tanto que ele seguiu a mesma trajetória, mesmo contrariando o que ele falava antes. E a equipe colocou Henrique Meirelles